Vicente é um menino que nasceu com síndrome de Morse e outras condições complexas, incluindo cegueira bilateral, deficiência hormonal e malformação cerebral. Tem a esperança de realizar um tratamento na Tailândia que pode mudar a sua vida. O procedimento, que envolve a aplicação de células-tronco, terapias e cuidados médicos, tem um custo estimado de R$350 mil. A família, que conseguiu transferir a viagem para dezembro, depende do apoio da comunidade para viabilizar essa oportunidade única. Hoje, nós vamos pedir a sua atenção e principalmente a sua ajuda para o pequeno e querido Vicente, de 4 anos. Acompanhe. E hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui na TV Erechim e eu conto com você, nosso telespectador, nosso amigo, você que nos acompanha há tantos anos e sempre esteve do nosso lado quando a gente pediu ajuda. E hoje, em nome de toda a equipe aqui da TV Erechim, eu venho pedir a tua ajuda. Primeiramente para ouvir essa entrevista e, na sequência, seguir os próximos passos. Eu recebo aqui na TV o Otávio Jeremias, que é pai do Vicente. O Vicente é um menino de 4 anos e precisa de um tratamento muito específico para voltar a enxergar. É uma criança extremamente educada, uma criança inteligente, uma criança que tem vontade de viver. Mas, nesse momento, o Vicente precisa da sua ajuda. Otávio, bem-vindo à TV Erechim. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Quem é o Vicente? Quem é a família do Vicente? Hoje a gente vai começar pelo Vicente, então. O Vicente, ele tem 4 aninhos, né? 4 anos e 4 meses, para ser mais específico. Hoje o Vicente, ele é uma criança extremamente excepcional, né? Ele é extraordinário, assim vamos dizer. Não é porque ele é meu filho e da Sabrina, que a mãe dele é minha esposa, né? Mas o Vicente, através de uma síndrome que ele tem e das patologias que acarretam essa síndrome, ele se mostra uma criança assim que evoluiu muito, né? Quem conhece a nossa história, quem abraçou a nossa causa, sabe do que eu estou falando. Hoje o Vicente, ele sofre de uma síndrome rara chamada síndrome de Moisés, né? A gente descobriu essa síndrome, seguida de algumas patologias, quando o Vicente tinha 5 meses, né? A gente percebeu que o Vicente, ele tinha estrabismo, né? Ficar girando os olhos, e estagma, ficar puxando o olho rapidamente para um lado, né? E a gente foi em busca de recurso, né? Pediatra, até que a gente conseguiu uma ressonância, né? E através dessa ressonância apareceu a síndrome de Moisés, né? Seguida de ausência do septo pelúcido, que é um cordão que divide o nosso cérebro, né? Uma má formação do lado esquerdo, cegueira bilateral, atrofia dos nervos ópticos, né? Estrabismo, estagma, e agora recentemente a gente descobriu também diabetes insípidos, né? Uma deficiência hormonal na hipófise, que é a glândula hormonal do crescimento, e também intolerância à lactose e ao glúten, né? Que ele desenvolve, né? É genético, mas ele desenvolve, se ele ingerir mais algum alimento, ele desenvolve isso, né? E ele também tem imunidade baixa, né? Então a gente tem que cuidar bastante para acarretar, pegar uma infecção, alguma bactéria mais específica, né? A gente descobriu tudo isso, como eu falei, quando ele tinha 5 meses de idade, né? E de lá para cá a gente não tinha esperanças de melhoras, né? A gente fazia estimulação visual, a gente fazia os tratamentos médicos periódicos, né? E a gente sempre nesse processo, sabe? Até que em abril, né? A gente conheceu uma pessoa, um colega de trabalho, né? Que falou para nós sobre uma criança de Joinville que não enxergava e tinha um procedimento fora do Brasil, né? E a gente foi pesquisar a fundo até que a gente conheceu a BEIC, que é a clínica, o hospital referência em células-tronco no mundo inteiro, né? Que fica na Tailândia. E a gente entrou em contato com esse hospital, né? A gente fez todo o processo de avaliação, mandamos os exames, tudo, né? E o Vicente foi aprovado lá, né? Para a gente estar indo para a Tailândia. Nesse processo, hoje, o primeiro procedimento do Vicente custa em torno de R$350 mil, né? Entre passagens, alimentação, a aplicação das células-tronco, né? Não é cirurgia, elas são feitas na medula espinhal ou na veia como um soro convencional, né? E hoje a gente está tentando juntar recursos para isso, né? Então a gente tem algumas parcerias, né? Tanto diretas como indiretas, e a gente está nesse caminho. Hoje o Vicente, com 4 anos, ele é uma pessoa autodidata, né? O Vicente, ele tem a capacidade de ouvir uma música e transferir essa música para o teclado. Ele acha o tom no teclado e ele toca a música.
Com 4 aninhos, hoje o Vicente ele sabe todas as orações, né? Pai Nosso, Ave Maria, Creio, Salve Rainha, os mandamentos, o Santo Anjo, né? Além disso, ele sabe todo o alfabeto, os números em inglês. Ele tem uma dicção perfeita de corrigir. Muitas pessoas hoje falam errado para ele, é uma vogal, um tom, uma palavra. Ele corrige as pessoas, sabe, perfeitamente. Hoje, se você contar uma história para o Vicente, amanhã você pedir, ele se lembra, né? Se você ficar 6 meses sem ver o Vicente e ele ouvir tua voz, ele vai saber que pessoa que é, né? Além disso, o Vicente, ele fala italiano, né? Tipo assim, fluentemente, por causa da descendência das nossas famílias, né? A gente acaba ensinando um pouco para ele e você tem que ver ele falando, né? A questão do inglês também, os cumprimentos, com licença, os números, sabe? E a gente vai incentivando ele, e ele é muito curioso, né? Então, a questão do espanhol também, que é um pouco mais fácil, através de colegas da mamãe dele que vieram de outro país, sabe? Ele conheceu, ele quis aprender, a gente começou a estimular também, sabe? E hoje, assim, ele é excepcional. Dentro de casa, assim, ele se vira perfeitamente. Ele tem uma Alexa, ele se guia pelo som, né? Hoje, assim, ele é curioso. Se ele vir aqui, ele vai querer saber como é uma câmera, como que funciona o microfone, aonde que é a TV, sabe? Ele é muito curioso e ele guarda tudo. Tudo que você falar para ele hoje, ele absorve, né? E pro lado bom, sabe? Sim. E ele, assim, ele é uma criança extremamente carinhosa. Quem tem oportunidade, né? E quem quiser conhecê-lo, as portas da nossa casa estão abertas, sabe? Porque, assim, não tem como explicar a criança excepcional que é. Como eu disse para ti antes, ele não é porque ele é nosso filho, né? Mas, assim, quem conhecer vai entender sobre o que eu estou falando. É uma criança abençoada. Otávio, vocês estão realizando nesse momento uma vaquinha para buscar esses recursos. Já fizeram um pedágio no último final de semana. Sim. Agora, tem essa vaquinha que está acontecendo, que qualquer pessoa pode doar, mas também haverá outras ações. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do engajamento desses eventos, como é que está a participação das pessoas, a importância das pessoas ajudarem vocês nesse momento. Hoje faz uns 20 dias que a gente iniciou a vaquinha online, no Instituto Vaquinha, né? Sim. No início deu um bom salto, repercutiu, né? Mas a gente estacionou. Então a gente optou por fazer um movimento solidário, né? Hoje a gente gravou alguns vídeos, né? Algumas pessoas abraçaram a nossa causa, mas mesmo assim o pessoal não é tão receptivo, né? Hoje o que a gente precisa para levar o Vicente para a Tailândia é recurso, né? Sim. Então, assim, muitas pessoas apoiam, mas muitas pessoas elas não fazem a doação, né? Então hoje a gente, como eu falei, a gente precisa do recurso. A gente criou a vaquinha e fez um movimento solidário, que foi o pedágio que aconteceu na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Posto Tradição e da Droga Raia. Mais ou menos hoje, em dinheiro, a gente arrecadou quase 10 mil reais, né? E vai ser feito o depósito hoje no banco, o pessoal vai conferir tudo direitinho e eu vou estar divulgando, né? Na vaquinha, em função do movimento e do pedágio e da passeata, a gente arrecadou quase 22 mil reais no Pix, né? A nossa vaquinha hoje ela está em quase 37 mil reais, né? Então o pessoal conheceu e o pessoal entendeu, né? Hoje os bombeiros militares abraçaram a nossa causa, então a gente conseguiu repercutir, né? O pessoal disponibilizou os caminhões para a gente fazer a carreata, o pessoal do Rota 77 também abraçou a nossa causa, para a gente criar um movimento, para a gente criar uma ação assim que chame a atenção do pessoal, sabe? Porque hoje vídeos, postagens não estavam chamando a atenção, né? Então, o que a gente precisa? Hoje a gente precisa do apoio da comunidade, porque muitas pessoas não acreditam, né? Ou, como eu disse, muitas pessoas acham que o Vicente ele só não enxerga, né? Então, ele tem todas essas outras patologias. E a gente precisa levar isso de pessoa em pessoa, né? Então, por isso hoje a gente está aqui, por isso a gente está fazendo movimentos. Os próximos movimentos que a gente pretende fazer é um jantar beneficente. Agora, final de semana, no sábado, vai ter mais um pedágio solidário, só que vai estar localizado nas 3 vendas, né? Certo. Já está organizado, para a gente movimentar todos os lados da cidade para não deixar esse movimento morrer, né? Porque hoje, se a gente for as 3 vezes que tem que ir para a Tailândia, esse procedimento ele vai passar de 1 milhão. Então, a gente não está fazendo a vaquinha em valor integral, porque se a gente ficar com esse dinheiro parado, pode gerar problemas, vai gerar repulsa, então a gente quer fazer uma vaquinha, fazer o procedimento, prestar contas e partir para o outro passo. Tudo, né? Em etapas. Tudo em etapas, para a gente ser claro,
para a gente destinar o dinheiro de forma certa e correta, né? E para não gerar, como é que eu vou te dizer assim... Uma má compreensão das pessoas. Isso. Pois é, Otávio, esse tratamento que vocês vão realizar na Tailândia, e vamos torcer para que dê tudo certo e que seja o mais breve possível, qual é a probabilidade de dar certo com as células tronco? Hoje, assim, ele é um tratamento experimental. Sim. Né? Ele não é reconhecido pela Anvisa, então a gente não pode conseguir via SUS ou via judicial. Mas ele tem uma porcentagem entre 50% e 70% de dar certo. Né? Certo. As células tronco hoje, elas ficam ativas no corpo durante 6 meses. Né? Então, como o Vicente ele está crescendo, ele está em processo de evolução. Então, essas células, elas vão, digamos assim, ter uma funcionabilidade melhor, né? Certo. E então, para as pessoas aqui de Erechim, até a gente pede aí para os empresários que nos acompanham, para conhecer, em primeiro lugar, a história do Vicente, conhecer a família do Vicente, para depois decidir se vai ajudar ou não. Mas primeiro, eu acho que é o primeiro passo, né, Sim. Otávio? Conhecer a história dele, visitar a família de vocês, ter esse contato para entender direitinho a situação toda. E depois, se sentir no coração que deve fazer uma doação, essa doação será muito bem aceita por toda a família, né? Vocês estão buscando em todos os lugares essa ajuda. Sim, hoje, assim, a gente disponibiliza, né? As portas da nossa casa estão abertas, a gente tem o telefone para contato, tem o Instagram do Vicente, eu faço questão de responder todo mundo, de compartilhar quem faz algum post sobre o Vicente, tá? Quem quiser conhecer o Vicente, é só chamar a gente, né? O Vicente, ele tem uma rotina, ele vai para a escola, a gente trabalha, né? Então, o pessoal chamando nós, a gente vai dizer, ó, quero conhecer o Vicente, quero entender a história, a gente leva. Os nossos parceiros hoje, que foram alguns empresários que abraçaram a nossa causa, a gente quer conhecer o Vicente, quer conhecer a tua esposa, a gente se disponibiliza, a gente leva o Vicente, ou eles vêm até nós, entendeu? E como aconteceu, eu posso citar um exemplo do empresário? Claro. O Paulo, da Imprint, Comunicação Visual, ele abraçou a nossa causa. O Vicente passou praticamente uma tarde lá com ele, com os funcionários dele, né? O pessoal da MF Uniformes também. O Vicente já fez 4 visitas, se eu não me engano. O pessoal se apaixonou pelo Vicente e o Vicente ama conhecer coisas novas, né? E o pessoal da VGraph, né? O Fábio também abraçaram a nossa causa, assim, o Vicente foi conhecer a empresa, sabe? Porque como o Vicente não enxerga, para dar uma explicada, tudo que tem barulho chama a atenção do Vicente. Então, as máquinas de impressão, as máquinas de corte, né? Sim. Tudo ele quer conhecer, ele quer sentir, ele quer colocar a mão, ele quer conhecer os funcionários, ele quer saber o nome dos funcionários, né? E ele quer saber como é que funciona o processo de trabalho. Então, ele entende e ele diz, não, hoje eu vou citar um exemplo da Imprint. Hoje eu vou trabalhar com a Neiva. E ele ficou lá com a senhora e quem tira o Vicente lá? Então, tipo assim, aonde ele vai, ele encanta, né? Pela curiosidade dele, pela inteligência, né? Verdade. Vocês estão fazendo também venda de camisetas? Sim, venda de camisetas. Qual o valor da camiseta? Onde as pessoas compram essas camisetas? É R$80 o valor da camiseta. E daí a gente pede pro pessoal chamar no Instagram do Vicente, né? Lá tem as informações, tem o nosso telefone também, né? Certo. O Instagram do Vicente é @Vicente_deficiente_visual. Otávio, eu quero te agradecer por estar aqui. A gente vai colocar aí durante a entrevista, vocês já devem ter observado algumas fotos do Vicente, o endereço da vaquinha, todas as informações para que as pessoas se envolvam nesse momento com essa família, colaborem da forma que acharem importante. E a gente quer realmente conhecer o Vicente aqui, quer trazer ele aqui na TV também para que o nosso telespectador tenha esse minuto, esse momento de ver que essa criança merece ser ajudada. É um anjinho que está na Terra e Sim. Todos nós precisamos, nesse momento, nos unir para ajudar essa família. Obrigada. Obrigado.